Que bom que nós podemos começar esse acampamento para casais com o tema Famílias Restauradas, com esse texto que Jesus nos ensina a respeito do caminho da felicidade. Ao longo dessa semana, Jesus vem nos falando, através do Evangelho de São Mateus, o grande caminho da felicidade. E é muito interessante que Jesus, e São Mateus colocou isso até na lógica descritiva do Evangelho, o grande sermão sobre a felicidade, chamado Sermão da Montanha, se conclui com uma palavra dirigida à família, aos casais. E ainda no miolo desse discurso, como acabamos de ouvir, Jesus toca também nesse mesmo tema. Aliás, é o tema mais tocado por Jesus dentro do Sermão da Montanha. E por que isso? Exatamente porque a família está explicitamente no plano e no projeto de Deus. O ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus, ele só poderá ser feliz a partir de uma experiência familiar sarada. Hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui os consagrados da comunidade Betânia. Os 6 recantos estão aqui, além de Padre André. Nós terminamos com essa missa o nosso retiro anual. Betânia sabe por experiência os estragos de uma família estragada. Estragos de uma família estragada. Porque se esse microfone estragar, troca, põe outro. Ou chama vocês mais pertinho aqui e a gente fala no gogó. Mas estragou o microfone, é uma pena. Microfone bom, Shure, caro. Beta, isso aqui. Se não for comprado no Paraguai, se tiver gente do Paraguai aqui, eu dou no 6 aí depois. Isso aqui é um microfone aí dos 2.500, 3, é caro. Mas fazer o quê? Estragou, joga fora. 5 mil? Ô burro, velho. Vocês estão ficando com a comissão. Que seja 10. Estragou. Vai fazer o quê? Agora, uma família estragada. O estrago que ela faz é um efeito dominó. Aquilo vai... Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, hoje eu não sei se a coisa melhorou ou se a televisão parou de dar notícia. Lá no Nordeste tinha 2 cidades, a cidade de Luiz Gonzaga, aonde de vez em quando um membro de uma família matava um da outra. Passava um tempo aquela família de vingança, e que isso já vinha não sei quantas gerações. É mais ou menos o que acontece. Uma família estragada, ela cria como um efeito dominó. Em primeiro lugar, filhos estragados, que vão estragar filhos de outras famílias lá na escola, no trabalho, no divertimento. Pegue um rapaz de uma família estragada, portanto estragado, ele vai estragar uma moça. Se eles vierem a se casar e tiverem filhos estragados. E vai criando um efeito dominó, e o que é pior, numa velocidade que deixa a gente extasiado. Consulte o site do IBGE oficial e coloca a seguinte pergunta: número de desquites e divórcios no ano de 1970, ano que o Brasil ganhou a Copa, tricampeão. E depois,
2001, que é o último censo. E vocês vão ficar horrorizados. Em pouquíssimo tempo, 20, 30 anos, o aumento do número de lares desfeitos no Brasil é uma coisa assombrosa, é uma coisa assustadora. E os frutos nós estamos colhendo. Betânia colhe todo dia. Hoje, se nós tivéssemos 300 ou 400 vagas para acolher jovens, pais, mães de família, família inteira, se tivéssemos hoje 300 vagas, não atenderíamos os que estão na fila. Isso é um caso, uma comunidade pequenininha como a nossa, que cabe no palco do Rincão. Agora você imagina quando você projeta isso para o Brasil afora. E, pior do que do Brasil, muito pior, fora do Brasil. Porque esse processo, hoje, em países feitos, Estados Unidos, Europa, isso sem contar o Oriente, que aí a coisa é muito pior, porque ainda faltam os valores que nós conseguimos sobreviver do cristianismo. É um efeito dominó, de um estrago absoluto, numa velocidade que, se continuar desse jeito, eu não sei onde vai parar. Aliás, eu sei. Já disse isso, inclusive aqui em outro contexto. Única saída, única, serão o resto de Israel. Sabe aquela experiência do resto de Israel que fala Isaías e Ezequiel várias vezes? Muitos de vocês casais, ou se tornarão membros desse resto de Israel, e aí quem sabe, conscientemente, assumindo a vocação familiar para valer, vira fermento na massa, e a partir daí inicia um processo de restauração da família, ou, triste, mas é verdade, muitos de vocês também vão passar pela mesma experiência, ou alguém da família de vocês. Eu dizia aos consagrados de Betânia, principalmente aos casados, que quando Deus os chamou por um objetivo muito específico, e que eles, vivendo a consagração como vivem numa comunidade feita a nossa, têm que assumir um papel profético. Cada vez mais necessário. Eu não tenho dúvida hoje. Cada vez torna-se mais necessário casais consagrados, casais que vivem o matrimônio para valer, mais importante do que inclusive padres. Por quê? Porque sem esses casais, nós não teremos padres. Padre, a não ser que esteja em pecado, não reproduz padre. Casal reproduz. E faz filho para ficar padre. Digo a vocês hoje, no processo de restauração da família, é mais importante a vocação de vocês casados do que a minha de padre. Primeiro porque, numericamente falando, vocês são maioria absoluta. No Brasil tem 15 mil padres. E deve ter ainda uns 15 milhões de casais. É pouco para a população toda. Cristãos, católicos. Se juntar os outros aí, quem sabe chega aí nos 30, 35 milhões. Então, até numericamente falando, vocês são mais necessários para esse processo de restauração da família. Mas aí entra algo importantíssimo. Essa missão restauradora, a palavra que eu mais vou repetir, e eu vou ter a chance de repetir muitas vezes ao longo desses 2 dias de acampamento, é a palavra restauração. Porque nesse processo de restauração, além do retoque, que é típico da restauração, é preciso achar um modelo restaurado.
O que Jesus fala no Evangelho, psicologicamente, e a partir disso, teológica e humanamente falando, é espetacular. Jesus disse, foi dito aos antigos, vocês não podem cometer adultério. Eu, porém, digo a vocês, se você olhar com os olhos estragados para uma mulher e a mulher para o homem, já cometeram adultério. Essa palavra de Jesus é revolucionária. Porque essa palavra de Jesus está dizendo o seguinte, não existe adultério na prática. Não existe adultério entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, porque hoje em dia está bem embaralhada a coisa. Não existe adultério na prática. Um homem e uma mulher não se unem fisicamente, se antes não existiu adultério no pensamento, e ainda antes do pensamento, no coração. Isso que Jesus falou há 2000 anos, a neurolinguística está estudando agora. Significa que tudo que existe de concreto na vida, tudo, primeiro existiu como um projeto da cabeça e como um desejo do coração. Por isso que você, quando vai fazer uma casa, então você pensa, vamos fazer a nossa casa, que jeito que vai ser a casa? Aí vocês saem, o casal, noivo, ou já marido e mulher, vão jantar junto, e aí ele começa a falar, eu queria que fosse assim, não assim não. Eu queria que a entrada fosse assim, assada. Então, primeiro o marido e a mulher definem que jeito que vai ser a casa. Depois de definido, é assim é. Então nós vamos num arquiteto, num engenheiro. E aí falamos para ele. Aí ele capta da sua cabeça. Na cabeça não existe, a casa está lá, ó, não dá de pegar. Você tem que externalizar. Aí ele vai desenhar num papel. E se for um bom arquiteto mesmo, vai fazer assim uma perspectiva, que inclusive você olha e já vê a casa pronta. Você diz, nossa, é assim mesmo que eu queria, com essa entradinha, com essa floreira, é isso mesmo. Então a casa agora passou a existir no papel. Agora você vai ter que arrumar dinheiro para construir. Chegou a parte mais difícil. Vamos arrumar o dinheiro. Vamos contratar um pedreiro que saiba fazer. Que também é difícil. Tem muito pedreiro. Mas tem a maior parte aí é pedreiro de meia colher. Né? A parede sai desse jeito. Se é para fazer um reboco aí com 3 sacos de cimento, aí gasta 40. Claro, 20 também leva para casa dele, né? Assenta os azulejos, aquilo fica tudo torto. Ainda vai ter que arrumar um pedreiro bom. Até que essa casa fique pronta. E aí confira com o original. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que homem nenhum comete adultério físico se antes não cometer adultério emocional, intelectual. Primeiro vem o desejo de adulterar, aqui dentro. Esse desejo é normal e, aliás, nem é pecado, para falar bem a verdade. Senão a maior parte aí estava perdido. O desejo é uma coisa que desejo de comer um doce, desejo de ir viajar, desejo de andar de avião, desejo de ir à lua. Desejo passa. Se for grávida, piora. Que aí tem cada desejo. E às vezes o desejo dela é que o marido coma. A mulher não falou que queria comer um bolo de esterco de vaca? Era o desejo dela. Aí que o marido arrumou e falou, experimenta para mim. O desejo besta. Então, o desejo passa. Desejo de usar droga. Desejo de matar uma pessoa, esganar uma pessoa. Desejo de enfiar a mão na fuça da pessoa. Quantas vezes passa na cabeça, gente? Desejo de falar as verdades na lata da pessoa, fica entalado aqui, você não fala. Isso é desejo. O desejo, para se transformar em pecado, primeiro ele tem que ser repetido. Aí começou o problema. Porque a hora que eu comecei a repetir desejo, eu estou alimentando o desejo. Por isso também que a gente não deve alimentar com imagens, com coisas de fora.
Porque o desejo alimentado, tudo que alimenta fortalece. E quando o desejo fortalece, ele sai da área do desejo, no coração, e vai para a inteligência. O desejo vira vontade. E aí já é um perigo. É o que Jesus está falando. Quando vai para a cabeça, a pessoa não só deseja, agora ela começa a arquitetar. Ela começa a construir. E inclusive começa a imaginar como vai ser bom. Aliás, no desejo, a imaginação sempre é boa. Porque se imaginasse ruim, não fazia. Vai para o desejo vai para a vontade. A pessoa começa a arquitetar aqui dentro. E aí, cria-se um círculo vicioso. A pessoa alimenta o desejo e a vontade. Agora na cabeça e no coração, com imagens, com conversas. Dificilmente, um homem ou uma mulher que não fale de adultério com outra pessoa, dificilmente essa pessoa vai adulterar. Difícil. Porque o desejo vem e vai embora. O desejo passa. Mas Jesus diz que quando a pessoa alimenta esse desejo, ele se transforma numa vontade. É meio caminho andado para o adultério. Veja que adultério é mais do que infidelidade. Infidelidade todos nós aqui temos, inclusive com relação a Deus. Quem de nós não foi infiel até hoje? Joga a primeira pedra. Adulterar, a palavra adultério já significa isso, é você viver uma vida falsificada. Um dos grandes objetivos do encardido no campo da família é exatamente esse. É fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, não acreditem mais na família. Ou vocês acham que é por acaso? O que eu falei ali de fazer uma estatística do ano 70 e do ano 2001? 30 anos. Vocês acham que é por acaso que nesses 30 anos, além do êxodo rural, o Brasil teve essa explosão de desquite e divórcio? Claro, houve uma mudança geográfica. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, os meios de transporte no Brasil eram precários demais. Vocês vejam que nós estamos aqui ao lado da rodovia Presidente Dutra. Tem esse nome em homenagem ao presidente da República que estava no poder quando ela foi inaugurada. Tem 50 anos. 50 anos. Se você pensar numa cidade feita Roma, por exemplo, Roma você não tem lugar para estacionar carro no centro da cidade. Porque Roma tem 3 mil anos atrás não tinha carro. As ruas é tudo pequenininho assim, estreitinho, os prédios não tem garagem. Fica tudo na rua os carros. Aqui no Brasil, 50 anos, gente. 50 anos é uma geração. É um tempinho de nada. Então, há 50 anos atrás, o Brasil não tinha nenhuma rodovia asfaltada. Olha o meio de transporte. Há 30 anos atrás, uma jardineira velha. Muitos de vocês aí andaram de jardineira. Levava porco, vaca em cima da jardineira, a sogra, cachorro, né? Mamãe tinha um cachorro que entrava dentro da jardineira lá na barra e não podia andar cachorro, mas queria ver alguém tirar o cachorro lá de dentro. O cachorro olhava. Aí o motorista falou, não, deixa ele aí, coitado. Ele não vai atrapalhar, não. Ele quer ir, né? Quer ir, né? E vai. Jardineira vinha 2 horas, 3 horas e meia para andar 18 quilômetros. Quando parava em frente à casa da minha avó no Biguá, minha mãe levantava, o cachorro era o primeiro a levantar. Sabe? Sabia certinho. Então, 30 anos atrás, eu me lembro, o dia que o meu irmão chegou lá em casa e falou, olha, o ônibus que chegou aqui no Biguá é cara chata. É reto na frente, né?
porque só tinha aquele de bico jardineiro. Eu não dormia aquela noite. Imaginando outro dia cedo ir para a escola e ver que, gente, será que era o ônibus? Eu imaginava eu de pé ali na frente, olhando aquele ônibus. Tinha uma mulher lá no Biguá, chamava Ombrão. Ai, hoje é o Ombrão. Não é ombro grande, não, é ônibus grande, Ombrão. Lá no Biguá também podia ser Onhão. Onhão também é aumentativo. Gente, isso faz 30 anos. Pense na telefonia há 30 anos atrás. Há 20 anos atrás. Como era precário. O sujeito para telefonar ia longe. Telefone era um artigo de luxo, só rico tinha. E a pessoa quando dava um telefonema, até falava assim, né? Recebia um telefonema. Nossa! Pessoa importante. Hoje em dia o sujeito fica com o celular ligado na missa. Tomara que aqui não tenha ninguém, que seria o xingo. Se você não puder desligar o seu celular, mesmo na missa, vai embora. Isso é a pessoa que se acha importante demais. E pior que ainda atende, fica andando e falando arte na frente dos outros, né? Como se a gente fosse obrigado a escutar a conversa dele. Se você desliga isso, senhor. Já tem o botãozinho assim, pover, é para desligar aquilo lá. Aperta lá e ele desliga. Depois liga de novo. Então, para dar um telefonema é difícil. Tudo era pequeno, tudo era... Nascia. O sujeito nascia, já sabia onde ia morar. O pai já tinha o terreninho. Ali eu vou fazer a casa do fulano. Ali eu vou fazer a casa da cicrana. Morava aquela vilinha ali tudo. Então você nascia, crescia, estudava na escolinha dali, frequentava a capela lá do lugarejo. Morria ali. Então tinha uma pressão social. Você não tinha nem muita escolha. Também não tinha muita escolha para casar com as filhas dos outros. Não podia casar com um primo irmão. Então já tinha que ser primo segundo para cima, sai da frente que é candidato. Né? A vantagem também é que as feias não ficavam desamparadas. Claro, porque o sujeito está com 22 anos, já está velho para casar. A única mulher que tem é aquela lá, meio esgualepada. Vai fazer o quê? Não tem outra? Né? Não tendo bonita, serve. Por isso que inventou. Quem inventou esse ditado foi cara casado com mulher feia. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Não foi? Isso aí não pode ter sido a pessoa bonita casada com a bonita. Não foi. Isso era um casado com um tribufu daquele medonho. Aí eu, bonito, casei. Era assim, você não tinha como. Imagina uma pessoa separada da mulher. Ixi, Marisa, sabe que fulano lá? É melhor evitar conversa. Imagina se um homem separado no baile dançava. Dançava? Aqui que dançava. Porque você tirava uma moça para dançar, ela normalmente olhava no pai. O pai estava, o meu pai, por exemplo, ficava tocando um pandeirinho assim, ou ficava dançando com o caçulinho no colo, né? Aí vinha um tirar minhas irmãs, está aprovado. Também se um homem levasse uma tábua de uma moça, não dança com mais ninguém. Só se tiver bêbado, bêbado podia dar tábua. E ainda os homens vinham lá, tiravam o bêbado e punham ele lá para fora. Dava um pão com carne para ele e largava ele lá fora. Homem separado, meu Deus do céu, capaz mesmo que qual é a moça que ia dançar? Dançar não podia conversar com ele. Não, isso aí não presta, isso aí não vale nada. Isso fazem 30 anos. Com essa evolução toda dos meios de transporte, dos meios de comunicação, veio o êxodo rural. O Brasil de 1960, 80% da população vivia na roça. 40 anos depois, 80% ou mais está na cidade. Sem contar que a cidade invadiu a roça. Qualquer lugar que você vai do interior, hoje tem antena parabólica, tem telefone celular, tem carro bom, né? Esses 4x4 aí,
Vai lá no interiorzão, está lá. Carro hoje vai em qualquer canto, tudo tem estrada. Então começou a abrir horizontes. A pessoa começou a perceber que ela podia sair daqui e morar lá. Então, quanta gente mora fora do Brasil hoje? Tem mais de 3 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. 1/3 pelo menos nos Estados Unidos. Então você não é obrigado mais a viver no mesmo lugar. Você não tem mais aquela pressão da sociedade. Você não está certo aqui? Vai lá, vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, vai para Goiânia, vai para os Estados Unidos, vai para o Paraguai, vai para Portugal, vai para o Japão. No Japão tem 273 registrados. 273 mil descendentes nascidos no Brasil que estão lá trabalhando. É uma cidade de porte médio para cima, grande, boa. É muita gente, sem contar a criançada que está junto. Então hoje você não precisa mais viver sobre essa pressão social daquele grupo. Antigamente você era obrigado a seguir uma religião porque todo mundo seguia. Todo mundo naquele bairro, família católica. Não, isso aí, como lá no sul, bairro evangélico, cidade evangélica. Tanto que tem feriado evangélico. Todo mundo católico vai na igreja. Hoje não. Hoje com essa mudança toda, o meio de transporte, o meio de comunicação, a evolução que houve, economicamente falando, as mudanças que houve, o povo reclama hoje da vida, não sabe não, a vida era muito mais difícil alguns anos atrás. Dinheiro, ninguém tinha dinheiro no bolso não. Você ia na casa de um fazendeirão e não tinha dinheiro. Ele tinha lá vaca, ele tinha terra, mas dinheiro assim não tinha, era difícil. Dinheiro era uma coisa difícil. As pessoas viviam assim, controlando mesmo, porque dinheiro era caro. Dinheiro você tinha uma vez por mês quando vendia o leite, ou quando vendia quem plantava fumo, por exemplo, era uma vez por ano quando vinha a safra, né? Então, ou quando plantava o milho, quando plantava o arroz, plantava o feijão, era difícil, não era assim. Quem movimentava algum dinheiro era a mercearia. Aliás, nem as mercearias não tinham dinheiro. Tinha muito caderno para marcar a lista, né? Por ordem alfabética lá assim, você já ia lá e ia mandando botar encher a folhinha lá com o seu nome. Porque não tinha. Então hoje essas facilidades todas, veio à tona também essa liberdade pessoal. Por um lado até é bom. Não vamos também dizer que tudo da modernidade é ruim, isso é imbecilidade. O mundo moderno é uma maravilha. Que coisa boa você vir de São Paulo aqui em 2, 3 horas. Que coisa maravilhosa você falar no telefone celular com qualquer lugar do mundo na hora. Que coisa fantástica, já pensou quanta gente do mundo está nos vendo, participando conosco dessa missa pelo satélite? Isso é uma coisa fabulosa. Agora é claro que com essa evolução toda veio também uma porção de coisa que não presta. Isso é a mesma coisa. O sujeito está com uma varinha de pescar, com um anzolzinho desse tamaninho e uma minhoca. Ele vai pegar lambari, uma piabinha lá. Agora, se ele pega uma rede enorme e joga no mar, ele vai pegar peixe, vai pegar crustáceo, vai pegar caranguejo, vai pegar toco, vai pegar uma botina velha, vai pegar um monte de coisa. Abre na praia lá, enche de coisa, peixe grande, peixe pequeno. Agora depois vai ter que saber fazer a escolha. Assim também, com essa ampliação das redes de comunicação, de transporte, com a facilidade do trabalho, com o emprego feminino, com a revolução feminina na sociedade, o papel da mulher, a própria descoberta dos métodos anticoncepcionais, foi criando uma mentalidade que foi mudando os papéis sociais. Antigamente a mulher tinha um papel muito definido, inclusive as profissões. Quando uma moça ia estudar para quê? Para ser enfermeira, para ser professora, não é? Alguns anos começou a ideia de uma médica, mas se mesmo médica, moça que estudava medicina. Moça que estudava medicina para fazer pediatria, para fazer doenças de senhoras.
Não era assim? Estava definido. Até as profissões estavam definidas. Essa evolução muito rápida que o mundo moderno viveu. E que chegou aqui no Brasil com força total. Então, começou a ver as moças disputar mercado de trabalho com os rapazes. O machismo foi perdendo, graças a Deus, lugar. Não pense que foi porque o homem descobriu o valor da mulher, não. Foi porque a mulher foi à luta. E foi mostrando o seu valor. Mas é uma pena que muitas foram à luta para se igualar ao homem naquilo que o homem tinha de pior. E confundir liberdade com libertinagem. Então, o papel social da mulher, a mulher formada. Antigamente, por que se casava? Primeira coisa que se casava era para sair de casa. Porque não aguentava mais o pai e a mãe pressionando o tempo inteiro. Tanto que principalmente algumas, casavam com qualquer um. Desde que fosse para sair de casa. E com isso, inclusive, corria um risco sério de casar com um homem que fosse muito parecido com o pai. Filho de alcoólatra, quantos casaram com alcoólatra? Identificação. Então casava para sair de casa. Casava para ter uma certa autonomia. Também os homens. Porque em casa quem mandava era o pai, o filho tinha que obedecer. Casava-se porque queria ter filhos. E precisava ter filho. Porque um filho a mais era 2 braços a mais para trabalhar na roça. Para ajudar lá no moinho. Para ajudar a lavar roupa. Então precisava ter, a família precisava ter 8, 10, 12, 18, 23. Aquela escadinha. Isso quando não vinha gêmeos ainda, para facilitar. A pessoa ficava alegre. Oh, graças a Deus, agora vem 2. Né? Esse ano nós economizamos bem. Num parto veio 2. 4 braços a mais para trabalhar. Isso era uma maravilha. Então casava para ter filhos. E casava também para poder ter relações íntimas. Porque antigamente, a não ser algum homem escondido ainda, por isso que tinha a zona, com aquelas luzinhas vermelhas na saída da cidade. Fora isso, ninguém fazia. E se fazia, fazia escondido. Com essa mixorna toda da evolução, tudo isso veio por água abaixo. Hoje você tem independência, hoje o sujeito pode morar sozinho, pode sair de casa, pode morar em outra cidade, pode morar em outro país. Hoje as moças também já são estudadas, quantas mulheres, quantas moças se mantêm financeiramente, não tornam-se mais dependentes de ninguém. Hoje a pessoa casa, mas não quer mais ter filho, porque hoje, se antigamente um filho era 2 braços a mais para trabalhar, hoje é uma boca a mais para comer, é um caderno a mais na escola, é um computador a mais, é não sei o que a mais que tem que comprar. Hoje ter filho hoje é prejuízo. Economicamente falando, Deus o livre. Imagina você falar com alguém, não, nós vamos ter uns 8. Você está louca? Onde você viu isso? Que absurdo. Antigamente falar, completei 8. Mas parabéns. Você é doido, onde você viu isso? Está pensando em quê? Tem que parar, tem que costurar. Até a mãe fala, minha filha, eu vim aqui ajudar você agora na 4ª gravidez, mas agora já é hora de parar. Fica preocupado. Porque você está preocupado com o futuro? É caro. Filho é caríssimo. Claro, você paga tudo. Paga para cuidar dele, paga para limpar a bunda dele, paga para cortar a unha, paga para tudo. Criança nem nasceu, já está matriculado no inglês. A mãe já fala com ele em inglês. Hello, baby. How are you, baby? It's beautiful, my baby. E depois dá o nome em inglês também nele, né? Para ficar chique. Quem tem nome em inglês aí é muito chique. A elegância. Os argumentos, para que casar? Depois um outro fator. Se você pegar a estatística do IBGE também, o Brasil tinha uma expectativa de vida de 50, 55 anos. Hoje chega a 70. Significa que antigamente se casava, mas a duração de um casamento era 15, 18, 20 anos. Hoje, se você der azar da pessoa ter uma saúde irritante, você casa aí com 20 anos,
o sujeito vai morrer com 90. Você já pensou? 70 anos de casado. E ainda, como começou a trabalhar cedo, com 49, 50, aposenta. Você imagina um homem aposentado com 50 anos de idade, forte, saudável, porque cuida de tudo, faz academia, né? Só come comida natural, iogurte. Cara com Viagra, cara com 50 anos, forte feito um touro, aposentado. Imagina, se a senhora não fica louca, a senhora é uma heroína. Aí ele começa a levantar tarde, começa a ver televisão até de madrugada, não faz nada, reclama, vai ficando chato, vai engordando. Nossa Senhora. Pensa. Aí começa a ir pro bingo, começa a ir pro baile funk, vai para as praças, os prefeitos mandam essas mesinhas de dama para ele jogar no meio do mercado, dominó. Não tem o que fazer. Agora, você já pensou? Cara com 50 anos, aposentado, você vai morrer com 90? 40 anos. Dia e noite. Ah, não tem quem aguenta. Não aguenta. Sem Deus, esquece. Isso é absurdo. Do ponto de vista familiar, a expectativa de vida aumentando. Você já pensou? Sua sogra, ela tem 60 anos hoje. Ela resolve vir morar os últimos anos da vida com você. E dá nela uma síndrome de Dercy Gonçalves. Mulher está com 98 anos. Das coisas de Deus elas ficam surdas. Deus chama, eles não atendem. Pensa bem. E com um detalhe. Quer saber como é que a sua esposa vai ser no futuro? Olhe para a mãe dela hoje. E você para o seu marido. Seu marido vai ficar igualzinho o pai dele. Igualzinho. Cabelo, careca, barba, tudo. E o temperamento vai ser um pouco pior. Como viver um projeto assim? Ainda um outro, e eu estou falando aqui rápido, que não dá muito tempo. Ao lado disso, vem as bombas internas, que nós vamos comentar melhor amanhã e domingo. Os meios de comunicação, com um projeto encardidamente contrário à família. Porque se você fizer a pesquisa do IBGE, faça ao lado dela a ascensão dos grandes meios de comunicação no Brasil, principalmente dos grandes canais de televisão. Você vai notar uma coisa: todos os canais de televisão que existiam no Brasil na década de 70 faliram, porque não se submeteram à nova era. Todos eles. E a não ser os católicos, que começaram bem depois, os que começaram depois só se mantêm quando reproduzem esses grandes meios. Isso é um projeto. Isso é um projeto global. Um projeto de destruição. Através das novelas, através de filmes, através de programas infantis, através de programas humorísticos principalmente. É um projeto claro. É preciso destruir a família. Porque no grande projeto da nova era, a família e a religião são os dois maiores obstáculos. Porque família é raiz afetiva, religião é raiz espiritual. O ser humano não tem raiz física. Tem no dente, mas não é cabelo. Mas raiz nós não temos, nós estamos aqui e vamos para cá. As raízes nossas são afetivas ou
espirituais. E é preciso cortar essa raiz. A nova era sabe que se ela não podar essas raízes, a pessoa não fica volúvel. E para a pessoa ficar volúvel, vai cortando essas raízes. Aí a pessoa fica na mão. Aí a pessoa faz a vontade daqueles que estão a serviço da nova era. Por isso que investe-se numa espiritualidade descomprometida. Aquilo que nas livrarias se chama autoajuda. A literatura de Paulo Coelho. Eles vão atrás de uma pessoa que escreve bem. Paulo Coelho é um escritor excepcional. Eu queria saber escrever a metade do que ele escreve. Como escritor ele é espetacular. O problema dele é o conteúdo. Quando não é roubado de outros escritores, é um conteúdo água de açúcar que, sabe, não diz um monte de coisa e não fala nada. Mas é esse tipo de literatura que alimenta. É a autoajuda. É Dr. Lair Ribeiro e Companhia Limitada. E que vende barbaridade. Porque não compromete a pessoa. É só aquela literatura assim, superficial. Harry Potter, do Da Vinci lá, o Código Da Vinci. É esse nível. Então todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo vai atrás, todo mundo tem que ler, porque senão não tem assunto nas escolas, nas festinhas. É uma espiritualidade que não compromete. Cada um vai vivendo do seu jeito. Para acabar com a espiritualidade que cria vínculos, que cria comunidades. Porque a comunidade cria força. Quem aqui já passou por um momento difícil na vida sabe. A comunidade cria força, a comunidade estabelece você, a comunidade segura você. A comunidade sustenta você. Quando tudo está caído, vem uma comunidade que te segura para valer. É a raiz sólida, principalmente espiritual. Então corta a raiz da espiritualidade. E o segundo, aí, meu Deus do céu. Aí esse projeto, ele é tão claro, ele é tão explícito, ele é tão evidente, ele é tão encardido, que eu não consigo entender como alguns ainda não perceberam o malefício que isso faz. O que é uma pena. O estrago que vai se fazendo. Nossas famílias estão deformadas, estraçalhadas, nas áreas mais absurdas, como nós iremos recordar nesse acampamento. Por isso que eu tenho a grande alegria de, nesse acampamento, estar entregando a vocês esse livro, chamado Famílias Restauradas. E o que tem dentro desse livro? O que está no título e na capa. Observe que a capa, a maior parte é em azul. Não é só porque eu gosto da cor azul, não. É porque aqui dentro nós falamos na vocação de criar céu para o outro. E todo mundo acha bonito quando tem um céu azul. A vocação da família é criar céu. Mas também no sentido de que a família é um projeto do céu. A família é um projeto divino. Há uma ideia divina, está aqui dentro escrita, e nós vamos retomar algum ponto. Há uma ideia divina a respeito da família. Família é um projeto sagrado. Por isso que o demônio investe tanto para destruir. Então o azul quer dizer exatamente isso. Aqui dentro você vai encontrar na capa 3 fotografias. 1, 2 aqui embaixo e 3. Observe que aqui aparece aqui maior embaixo, é uma foto antiga. Nem aparece direito aqui o número da casa, o número 30. A ideia é que é uma foto bem antiga que foi achada. Está até amarelado. Está vendo? E agora alguém com uma mão, essa mão tem o duplo sentido. É a mão de Deus, mas é a sua também. É a responsabilidade que, e aliás, o evangelho de amanhã e de depois de amanhã vai trabalhar exatamente essa temática. Essa mão precisa ser a sua. Quando você deixa Deus restaurar você e a sua família, você e a sua família tornam essa mão restauradora de outras famílias. É esse processo. Então essa mão é para ser a mão de Deus e depois é para ser a sua própria mão.
Observe que aqui há uma lupa. A lupa é um objeto que concentra, tanto que se você pegar uma lupa e ir lá no sol, ficar segurando ela assim, e pôr um palito de fósforo, pega fogo no palito de fósforo, você direcionar a luz, porque ela concentra. Então nós precisamos de esforços concentrados e ela amplia. Então aqui é esse sentido. Amplia para descobrir os pequenos detalhes. Porque restaurar não é renovar nem inovar. Inovar, alguém achou essa foto, vai lá e resolve pintar, inclusive com cores modernas. Aí põe a roupa do pai de um jeito, a roupa da mulher de outro, e pinta e retoca, e acha uma tinta cor da pele, retoca o rosto, põe um batom vermelho e pronto. Esmalte com um desenhinho assim, tudo assim, Jesus te ama, escrito na ponta da unha. É bem bonitinho. Isso é inovar. Restaurar não. Restaurar você tem que descobrir como é que essa foto era. Como era essa família. Qual é o projeto original de Deus para essa família? Por isso eu preciso da lupa. A lupa aqui significa os instrumentais que nós usamos para descobrir o retrato original da nossa família. Como era o retrato da nossa família em Deus. Qual é a foto que Deus tem de nós? Porque essa é uma certeza da nossa fé. Você sabia que Deus tem foto de todos nós aqui lá? Ele tem um retratinho guardado. Muitos de nós, quando chegar no céu, não vamos poder entrar no céu. Porque vai olhar, não, né? Esse aqui é o outro. Você diferenciou demais. Você está feio demais, Deus do livro. Então Deus tem um projetinho desse lá, uma foto, né? Qual é a foto que Deus tem da sua família? A partir desse processo lento, olha lá, olha o pincelzinho pequenininho. Claro, alguns de nós aqui têm a tentação de fazer essa pintura com um rolo. Aquele que molha lá assim, e ainda pinta tudo que tiver em volta ainda junto. É um processo, é lento, é devagarinho, é delicado. Porque, gente, a cirurgia que nós precisamos fazer nas nossas famílias hoje, para que elas voltem, às vezes a gente tem uma impaciência, a gente quer resolver tudo de uma hora para outra. Não adianta. Com gente não, começar de mim e de você. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados. É um processo, é devagarinho, é lento. E depois também a delicadeza do pincel. Observe, o pessoal da editora Canção Nova fez um trabalho gráfico espetacular. A delicadeza do pincel. Parece que foi até escolhido um pincel daqueles que não machuca. É essa delicadeza de Deus. Até porque nós estamos no mês do coração de Jesus. E a terceira foto está aqui atrás. A família restaurada. E aí você vai observar que não restaurou só a família. Está restaurado também a sua volta. Agora uma coisa interessante, eu não sei se foi intencional, se foi de propósito, se foi um acidente do Espírito Santo. É que essa foto final tem 2 vasinhos. Só que falta flor no vaso. Não sei se é porque eu noto detalhe. Falta flor nesse vaso. Também nesse sentido eu fiquei pensando, significa que nós nunca vamos terminar de restaurar. Sempre vai precisar de fazer algo. Flor é algo, talvez por isso que não puseram flor aqui na frente hoje, a gente fica pisando na flor, né? A flor é algo que vai sendo revigorado. Flor tem um ciclo de vida muito curto. E você precisa de um cuidado especial. Nesse acampamento nós queremos olhar, primeiro, para a família como um projeto de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da vocação matrimonial, da vocação familiar. Qual é o desejo de Deus para a família? Mas não quero que vocês pensem que a família como um todo. Não quero que você pense na família genérica. Não, eu queria que você pensasse na sua família. Também você que está vindo para cá e vai participar conosco amanhã e domingo. É a sua família. Deus quer restaurar a sua família. Isso você precisa estar claro.
Segunda coisa, se Deus quer restaurar, você precisa encher o seu coração de esperança. Um pouco essa esperança misturada com a constatação do vaso de barro que Paulo falou na primeira leitura. Você precisa confiar de que, por tudo que você já passou, por todas as dificuldades que você vive, por todas as desgraças que você experimentou ou está experimentando, é possível restaurar a sua família. Há uma certeza. O livro tenta mostrar essa esperança de que, porque uma das táticas dos meios de comunicação a serviço da destruição da família é fazer a gente se desesperar. A pessoa desesperada, ela não enxerga. Quando a pessoa perde a esperança, e é muito interessante que esperança é uma palavra que na boca de Jesus só apareceu na vida dele ressuscitado. Parece que a esperança cristã nasceu no dia da ressurreição de Jesus. Se você não acreditar, se você não tiver uma esperança feita de Abraão que nós lemos esses dias, esperando contra toda esperança, nadando contra a corrente, então você precisa acreditar. Minha família poderá ser restaurada. No projeto original de Deus, o projeto de Deus é maior. Isso tem que estar claro, é a missa de domingo. A apostolicidade da família. É interessante que tanto o evangelho de amanhã como o de domingo vai falar da ovelha ferida, da ovelha machucada. Mas vai também mostrar do pastor, nós estamos no meio do coração de Jesus, que não abandona a ovelha ferida, que não abandona a ovelha machucada, que vai atrás da ovelha ferida, que vai atrás da ovelha machucada, porque eu falo aqui no 3º capítulo do livro, a ovelha ferida e a ovelha perdida não precisa nem do lobo para matá-la. Ovelha ferida não precisa que um lobo apareça para matar, ela vai morrer sozinha. Por isso Jesus se diz bom pastor, se apresenta como bom pastor para ir atrás dessa ovelha que está ferida, para ir atrás dessa ovelha que está machucada e trazê-la de volta para o coração, para o redil, para a igreja, para a família. Então, é preciso encher o seu coração também de esperança. Talvez não seja a sua família inteira que está precisando de restauração. Talvez seja um caso. Você tem um problema com um filho, com uma filha. Talvez seja uma dimensão da sua família que não está bem. Talvez a econômica, a financeira. Talvez seja um problema de saúde de um dos membros da família. Mas aí o que acontece? No desespero, você pega essa lente de aumento e põe essa lente na direção do problema. Se você põe essa lente na direção do problema, o problema vira um monstro. Um bicho enorme. Mais ou menos as técnicas de fazer esses filmes. Você, quando vê esses filmes, que vê aquele tanto de carro batendo um no outro e tal, não pense vocês que é carro de verdade. Aquilo lá é carrinho de brinquedo. Quando vê o avião fazendo aquelas estripulias, aquilo é tudo aviãozinho de brinquedo, com controle remoto que faz aquilo. Aí ele joga, mostra a filmagem lá, o grandão, aí joga a filmagem ali e devolve para o outro. E a gente pensa que é ele, óbvio. Então pensa igual um tio meu fala assim, eu não ando de avião não, andar de avião dá muita dor nas costas da pessoa. Porque eu já vi avião, o avião quando está no chão é enorme, ele vai subindo, ele vai encolhendo, fica desse tamanho assim. A pessoa tem que coitada. Falou, não, eu não ando de avião. Acaba com a conta da gente. Então, aquilo lá é feito também assim, eles pegam uns carrinhos pequenininhos, uns bonequinhos. Eu vi como foi feito o filme, porque graças a Deus eu não assisti o filme. Tudo esse negócio que todo mundo vai, eu não vou atrás. Não. O Titanic, eu não fui ver. E fiquei com raiva não indo, imagina se eu tivesse ido. Então eu vi num canal de televisão, de matéria jornalística do cinema, como é que eles fizeram o barco balançando, os bonecos. Era tudo pequenininho. O cara ficava com a mão só e chacoalhava aquele navio inteiro. Agora, depois, na hora, filme joga. Claro, eles não iam destruir, fazer um navio daquele tamanho para destruir ele de novo.
Isso aí é igual a morte em novela. Não pensa você que o sujeito morre mesmo. Porque se ele morresse, ele não ia querer trabalhar naquele papel, não é mesmo? Aí é para morrer, não. Papai que falava. Quando morria alguém, falou, isso é mentira, não está morto, não. Eu já vi ele numa outra novela, ele não está morrendo, não. Isso aí já morreu umas 15 vezes. É bobagem, é mentira. Meu pai falava. Que eu tinha uma cunhada que ficava muito emocionada. Ele falou, não, isso é mentira. Isso é, assim, é igual um teatro. Ela está representando o papel. Está fingindo de morto, que as balas lá não é verdade. Você acha que a pessoa ia querer ir lá para levar tiro? Não ia querer. Assim nós fazemos. Nós pegamos essa lente que Deus deu, que é os olhos, o ouvido, a percepção da pessoa, a inteligência da pessoa, o coração da pessoa. Cada um tem um instrumental desse. E concentramos no problema. Então você não vê mais nada de bom. Começa fazendo isso com a pessoa. É a historinha que eu conto logo no começo do livro da família O Cristo Disfarçado. Agora saiu escrito nesse livro, é o primeiro capítulo. Então, eu pego a minha lupa e direciono para o meu marido. É claro que eu só vou ver defeito. O marido, por sua vez, pega a lupa e só os defeitos da mulher. Marido e mulher que treina, vê defeito um do outro. Eu vou fazer uma pregação inteirinha sobre esse tema nesse acampamento. Com o tempo se torna especialista em ver defeito. E aí, os dois começam a direcionar a lupa para os filhos. E depois para os vizinhos. E para a sogra. E para o sogro. E para o cunhado. E para a cunhada. Depois vai para a igreja. E tem gente que anda com essa lupa assim. Onde vai estar a lupa? Tem gente que já mandou fazer a lupa transformada em lente de contato para carregar dentro dos olhos para onde vai. Com especialista. Aí é claro, essa pessoa tem esperança? Não tem. Para tudo que ela olha é um monstro. Ela olha uma formiga do tamanho de elefante. É com lente de aumento. Então é muito importante você saber na mão de quem está essa lupa. E a lupa que você tem, você segurá-la com a mão de Deus. Porque, gente, Deus também tem uma lupa para olhar para nós. Só que não é essa aí não. É o coração de Jesus. Por isso que é rasgado assim, ó. Você sabia que toda vez que Deus olha para mim e para você, a moldura, por isso que a cruz que nós de Betânia usamos é vazada? A moldura que Deus olha para mim e para você. Você já viu essas fotos de lua de mel, coisa horrorosa? De casamento, que expõe assim, ó, o casal de noivo sentado num banquinho assim, aí tira aquele retrato, coração. O Pai, quando olha para mim e para você, Ele sempre tem a lupa do coração de Jesus rasgado na cruz. Então Ele olha para mim e para você sempre com os olhos da misericórdia. E é isso que nós precisamos aprender. Se a gente não se convencer, num acampamento desse, no coração de Jesus, no meio do coração de Jesus, de que só esse olhar de misericórdia é capaz de nos fazer enxergar o retrato correto da nossa família, nós seremos frustrados. E não é para isso que Deus chamou você. Deus não pode, no projeto dele, projeto amoroso, Deus não pode. Nós vemos isso, nós de Betânia, quando um filho chega lá em casa, estraçalhado, estragado, desfigurado. O nosso segredo que nós tentamos viver é colocar o retrato de Jesus nele. É acolhê-lo, acolhendo Jesus que vem nele. Mas o bonito é que depois de algum tempo a gente começa a ver a beleza vindo à tona. Na verdade, aquela menina não era feia e estragada daquele jeito. Estava estragado. Lembra da palavra que eu usei, estragado, antes? Família estragado, estraga.
Pessoa do coração estragado, estraga. Ele foi estragado. Então você começa esse processo. Agora, olha o pincel que está na capa. Eu fiquei encantado com a... que quando eu passei o e-mail mandando o livro para a editora Canção Nova, eu sugeri alguma coisa assim na capa. Falei que podia ter a foto de uma família, alguma ideia. Mas fiquei encantado com a delicadeza do artista que foi bolar e colocar esse pincel. Um pincelzinho delicado. O pincel é formado por um puxão de cabelinho. Assim também na nossa vida a gente tem que ir juntando um monte de valores para formar esse pincel. É um retoque suave. É deixar o toque, a suavidade do toque de Deus. A suavidade do coração de Deus. Talvez seja isso que falta para cada um de nós. Essa sensibilidade de deixar o coração de Deus. Porque a gente, quando vai querer retocar alguma coisa, a gente já vai logo com a marreta, já vai com a reta escavadeira, vai com aquela coisa que fica tremendo e berrando lá. E talvez por isso, porque é claro, a pessoa ferida, quando você toca na ferida, ela se fecha. Uma flor faz isso, um animal faz isso. Por que um ser humano não vai fazer? Então nós queremos pedir também nesse acampamento, Senhor, dá-nos a delicadeza desse pincel, dá-nos a delicadeza da lupa que é o coração de Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça de colocar a lupa da nossa vida na mão do Pai, com o dedo de Deus que é o Espírito Santo, olhando pelo coração rasgado de Jesus, Pai. Dá-nos, ó Pai, a grande graça de enxergar nossa família conforme o retrato que o Senhor tem da nossa família. Dá-nos a graça, Pai, de redescobrirmos o projeto original, o seu projeto original a respeito da nossa família. Eu não me acostumei nas terras